Aí pessoal, estamos quase no fim do curso agora. Então hoje a gente vai ver um pouco de integral, que estamos começando. Mas antes disso, alguns exercícios sobre série de Taylor aqui. E, bom, é isso. Série de Taylor ainda vai usar derivada e depois que a gente vai para a integral. Então vamos começar. Bom, a ideia da série de Taylor é a gente aproximar uma função por uma soma de funções. Então não se assustem aqui, eu escrevi assim nessa forma de propósito, a forma que você vai achar na Wikipedia se você procurar. Eu escrevi para vocês já irem se familiarizando com esse sinal aqui, esse símbolo que significa somatória. E aqui significa somatória de n igual a 0 até infinito disso aqui. Então a gente vai somar esse fator aqui várias vezes, mudando. Primeiro n0, depois n igual a 1, depois n igual a 2. E aí aqui eu escrevi já na forma extensa até a segunda ordem. Eu vou explicar aqui como é que funciona direitinho. Primeiro a gente coloca n igual a 0, aqui a gente tem n fatorial, né? Fatorial, para quem não lembra, por exemplo, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. É a multiplicação do n por n menos 1 até 1, né? Só que por convenção tem uma explicação para isso, mas não vou prender aqui. O fatorial de 0 é 1. Tá? Aqui a gente tem a enésima derivada de f de x0. Então, se n igual a 0 a gente não está derivando nenhuma vez, se n igual a 1 a gente está derivando uma vez, se n igual a 2 é a segunda derivada da função no ponto x0. E aqui a gente tem x menos x0 elevado a n. Então vamos lá, se a gente vai pegar o termo de n igual a 0, 1 sobre 0 fatorial é 1, aí a derivada de ordem 0 da função é a própria função, e aí x menos x0 elevado a 0, qualquer número elevado a 0 é 1. Então só sobra aqui a função no ponto x0. Depois a gente vai pegar o termo de n igual a 1 e vai somar. Então vai ficar 1 sobre 1 fatorial, a primeira derivada da função, que a gente escreve a filinha, né, no ponto x0, vezes x menos x0 elevado a 1. Depois o segundo, 1 sobre 2 fatorial, segunda derivada da função, e aqui elevado ao quadrado. E aí vai somando infinitos termos. Essa aqui é a que a gente chama de segunda ordem. É com n igual a 2, tá? Então, ordem 0, ordem 1, ordem 2. Para os exercícios a gente vai usar até a ordem 2, né? E para que a gente faz isso? Bom, a gente faz isso para calcular um resultado numericamente, um valor perto do ponto x0. Então, na lista ele pedia para a gente calcular a raiz cúbica de 8,1, aqui eu vou resolver a raiz quadrada de 9,2. Então, o nosso x0 vai ser 9 e o x vai ser 9,2. Aí o que acontece? Quando a gente faz 9,2 menos 9, isso aqui fica 0,2. Né? 0,2 é um número pequeno. Aí quando a gente eleva ao quadrado aqui, vai ficar um número menor ainda. Todo número menor que 1, quando você eleva ao quadrado, ele vai diminuindo. E aí o termo cúbico é menor ainda. Então chega uma hora que é tão pequeno que você pode desprezar. Então você consegue escrever a sua função, que é a raiz de 9,2, até como uma soma de alguns termos só. Você não precisa usar termos de ordens muito maiores, você já consegue uma boa aproximação. Então isso é um método numérico. Você não vai achar o valor exato dessa raiz, você vai achar um valor aproximado, mas você consegue aproximar esse valor muito bem, dependendo da ordem que você quiser. Se quiser mais casas, você pode somar mais termos aqui. Beleza, então vamos resolver esse problema aqui da raiz de 9,2. Escrevi aqui até a ordem 2, a série de Taylor, e a gente vai, série ou polinômio de Taylor, tanto faz, e a gente vai usar aqui f de x sendo a raiz de x. Né? Então a gente precisa calcular a derivada e a segunda derivada. Opa, aqui é x0, tá? Mas não tem problema. Então, para derivar isso aqui, a gente vai usar a regra do tombo, né? Aqui a gente tem o meio, ele vai cair aqui, e aqui a gente vai subtrair 1. Né? Essa é a regra do tombo. Então vai ficar meio x elevado a meio menos 1. Lembrando que meio é a raiz, né? Levar meio é tirar a raiz quadrada.
Então aqui meio menos 1 vai ficar menos meio. Beleza? E agora a gente precisa calcular a segunda derivada. Como é que a gente deriva? Usa a regra do tombo de novo. Pega isso aqui, ele vai cair multiplicando aqui na frente. O meio é constante, não tem problema. E aí aqui a gente vai subtrair 1. Né? Então, a gente vai ficar com o menos meio, né, que é aquele meio que caiu. O meio x, que já existia, elevado a menos meio menos 1. Menos meio menos 1 é menos 3 meios. E aqui, o menos meio vezes meio é menos 1/4. Então a gente ficou com isso aqui. Lembrando que isso aqui é como se fosse menos 1/4, 1 sobre raiz de x ao cubo. Tá? Isso aqui que significa o x elevado a menos 3 meios. Aqui é o x ao cubo, aqui é a raiz de x, raiz quadrada de x. E o menos é 1 sobre. Né? Então, beleza. Vamos substituir esses valores agora aqui. O f de x, a gente vai botar, só que x igual a x0, né? Então vai ser x0 elevado a meio. Então vai ficar assim, x0 elevado a meio. Aqui 1 sobre 1 fatorial é 1. Aqui o f' de x0 é meio vezes x0 elevado a meio, né? Vezes x menos x0. Aqui 1 sobre 2 fatorial é 1 sobre 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2, então 1 sobre 2 fatorial é 1 sobre 2. E aqui coloca a derivada aqui de f de x, né? No ponto x0. Então x0 elevado a menos 3 meios. E aqui x menos x0 ao quadrado. E aí a gente vai usar o x0 como sendo 9. Então aqui a gente vai botar 9, a raiz de 9 vai ser... Opa! Ah, não, só tem mais uma passagem aqui, que é essa multiplicação, vai ficar menos 1 sobre 8, né? Então vamos lá, vamos botar o 9. 9 elevado a meio, aqui todo lugar que tinha o x0 a gente põe o 9. Isso é fazer a expansão ao redor do ponto x0 igual a 9. E aí tira a raiz aqui de 9, fica 3. Aqui a raiz de 9 é 3, nessa como tem o menos é 1 sobre 3. Aqui a gente tem 1 sobre a raiz de 9 ao cubo, então 1 sobre 3 ao cubo, 3 ao cubo é 27. Então fica com isso aqui. E aí 1 sobre 2 vezes 1 sobre 3 é 1 sobre 6. E aqui fiz esse produto, né? Então isso aqui é a expansão ao redor do ponto x0 igual a 9. A expansão da função x elevado a meio. Né? Se fosse x elevado a 1/3, que é a raiz cúbica, seria diferente. Então, com esse valor aqui, a gente vai agora substituir x por 9,2. E 9,2 menos 9 dá 0,2. Então, é só botar aqui 0,2, aqui 0,2 ao quadrado. Aqui eu trunquei a série, falei que não quero mais esses termos, então substituir isso aqui por um... Opa, aqui é raiz quadrada, não é raiz ao cubo não. Aqui substitui por um aproximadamente. E aí fica esses termos aqui. Se a gente substituir esses termos aqui, 0,2 ao quadrado aqui, 0,2 aqui, a gente fica com esses resultados aqui. E aí chega nesse valor. E se eu calculei aqui na minha calculadora quanto que era a raiz de 9,2, e é esse valor aqui. A gente pode comparar que até essa casa aqui, ó, até a quinta casa decimal, aqui é 50, ali era 48, 1, 2, 3, 4, 5, isso, até a quinta casa decimal a gente foi preciso, né? Então é um método muito bom para calcular a raiz de 9,2. Beleza, isso é o que tinha para falar sobre a série de Taylor. Vocês fazem isso com a raiz cúbica lá no exercício de vocês. Bom, vamos para a integral. A integral é a função inversa da derivada, né? E a gente escreve ela desse jeito. Integral de f de x, aqui vem a função. Aqui é a variável que a gente vai integrar, que no caso é o x, então a gente chama de dx. Isso aqui significa que é um infinitesimal de x. Tá? E aqui, em geral, a gente coloca, se a gente vai fazer uma integral definida, a gente coloca os valores. Aqui o valor mínimo e o valor máximo onde a gente vai integrar, tá?
Se a integral é indefinida, ela não precisa ter nenhum desses valores aqui. Bom, um exemplo aqui. Como é que a gente integra 5x²? Né? O dx significa que o x é a variável que a gente vai integrar. Bom, como a integral é a função inversa derivada, a gente tem que pensar o que derivado dá um x². E a gente sabe que um x ao cubo, quando a gente deriva, vai dar um x², né? Porque na regra do tombo, aqui vai aparecer um 3 menos 1, vai virar um 2, né? Então a gente sabe que em algum lugar vai ter esse x ao cubo. Só que se a gente derivar o x ao cubo, justamente pela regra do tombo, o que acontece? Cai o 3. E aqui não tem um 3, né? Tem um 5. Então a gente precisa se livrar desse 3. E é fácil fazer isso, é só dividir por 3, né? Porque isso aqui é constante, então não precisa se preocupar. A derivada de 1 sobre 3x ao cubo é a mesma coisa que 1 sobre 3 a derivada de x ao cubo. E aí esse 3 cancela esse 3 aqui, né? Mas ainda ficou faltando 5, então a gente multiplica por 5. Então assim a gente acha a função inversa, né? Se você derivar isso aqui, você vê que você chega em 5x². Então, é isso aqui que a gente tem que derivar para você chegar em 5x², essa função aqui. Então, essa é a integral de 5x². Mas tem um probleminha aqui, né? Se eu derivar 5 sobre 3x ao cubo, vocês podem fazer isso aqui, esse 3 cai, né? Vai ficar 5x². Só que se eu derivar isso aqui mais 4, também vai dar 5x², porque a derivada de 4 é 0. E aqui podia ser 4, podia ser 5, podia ser qualquer valor, né? Então, em geral, a gente chama de C. É uma constante que não depende de x quando eu derivo da 0. E agora, como é que eu sei se a minha derivada é isso aqui ou quanto que tem? Né? A gente não sabe, então a gente tem que somar esse C aqui. Esse aqui é a integral, né? Ela tem uma constante arbitrária aqui. E o único jeito de saber essa constante arbitrária é se o nosso exercício dá alguma informação extra para a gente. Então, por exemplo, se eu digo que a derivada de f de x é 5x², né? E eu falo que a função no ponto 1 é 7/3, eu primeiro integro aqui para achar a função. A gente integrando, a gente já viu, deu isso aqui. E aí eu estou falando que a função em 1 dá 7/3. Então eu vou substituir x ao cubo aqui por 1. Vou ficar 5/3, então eu chego aqui que a única maneira disso aqui em x igual a 1 dar 7/3 é se essa constante aqui for 2/3. Então assim eu determino a constante igual a 2/3. Então eu sei que f de x, que respeita isso aqui, né, que respeita esses dois critérios dados, é essa função. Beleza? É assim que a gente faz integral. Isso aqui também deve ajudar vocês a resolver um exercício da lista. Então vamos passar para um último exercício aqui, que é a área entre duas curvas. Bom, a integral ela é uma maneira de achar uma área sobre uma curva, só que aqui a gente quer uma área entre duas curvas, né? E as duas curvas que eu escolhi são f de x 2x² e g de x igual a 54x. Então cada uma delas tem um gráfico. Eu sei que a integral de uma função dá a área embaixo desse gráfico, e eu quero achar a área limitada por essas duas funções. Então, só para vocês terem uma ideia do que eu quero, eu peguei aqui, entrei no site do Wolfram Alpha, plotei essas duas funções. Esse aqui é o comando de plot de matemática. No Wolfram Alpha ele aceita só se você escrever plotar isso, and isso. Desculpa, aqui é uma função, aqui é outra função, aqui é um intervalo que eu quis plotar a função. Mas tem outros jeitos de fazer isso. No Wolfram Alpha ele aceita vários tipos, mas eu usei o código que se usa no matemática normalmente. Então aqui a gente fica com as duas funções. Então aqui em vermelhinho a gente tem o gráfico de 54x e em azul a gente tem 2x². E a gente vê que tem uma região aqui que está limitada pelas duas curvas, né? E é justamente essa área que eu quero encontrar. Só que para encontrar essa área, eu preciso achar esse ponto e esse ponto, que são o ponto em que eu estou limitando, né? Quer dizer, o ponto de intersecção
entre as duas funções, é o ponto que limita a minha região em x. E para achar esses pontos são justamente a intersecção dessas duas funções, é só igualar elas. Então, f de x igual a g de x vai me dar esses pontos. 2x à quarta é igual a 54x. E um jeito melhor, mais conveniente de escrever isso é passar o 54x para esse lado aqui e igualar a zero, né? E por que isso é conveniente? Porque a gente consegue colocar 2x em evidência. E aí aqui dentro fica x ao cubo menos 27. Né? Se você fizer essa distributiva aqui, você vai ver que é a mesma coisa. Beleza, isso aqui dá duas respostas. 2x igual a zero, ou seja, x igual a zero, né? E a outra é x ao cubo menos 27 igual a zero, ou x ao cubo igual a 27. Aí o valor de x que dá isso é x igual a 3. Então, esses dois pontos aqui, eles são os pontos de intersecção da função, aqueles dois pontos que a gente estava procurando. Então, agora a gente tem as funções que a gente quer integrar e a gente tem um intervalo que a gente quer integrar. Isso aqui é o suficiente. Agora, só para vocês terem uma ideia, o que a gente quer é, por exemplo, se eu pegar essa função aqui, o 54x, esse gráfico, e eu integrar ela de 0 a 3, eu vou ter toda essa região aqui, né? Bom, aí até aqui. E aí, como eu só quero essa região aqui, eu preciso subtrair essa outra região aqui, que é a região embaixo da curva azul. Então, o que eu quero é a região embaixo da curva roxa, menos a região embaixo da curva azul. E aí eu vou ficar com essa região aqui que sobrou. Beleza, então a gente vai fazer a integral de 0 a 3 da função 54x e subtrair a integral dessa função aqui de 0 a 3 também, porque a gente só quer daqui até aqui. Essa outra região aqui e essa outra aqui não interessa. Então a gente tem as duas funções, a gente vai integrar cada uma de 0 a 3 e fazer uma menos a outra. A integral de 54x, bom, vai dar 54x² sobre 2. E a integral de 2x à quarta vai dar 2x à quinta sobre 5. O sinal de menos tem aqui. E aqui eu coloquei que a gente vai calcular essa integral no intervalo de 0 a 3. É isso que significa aqui esse risquinho aqui. Então, como que a gente calcula no intervalo de 0 a 3? É simplesmente substituir o 3 aqui e subtrair quando a gente substituir o 0 aqui. Então, fica 54 sobre 2 é constante, né? 3 ao quadrado menos 0 ao quadrado. E aqui a mesma coisa, 3 à quinta menos 0 à quinta. E o 2 quintos aqui, que é constante, fica do lado de fora. Bom, se a gente substituir esses valores aqui, né, o 3² multiplicar por 54, fica 9 vezes 27. Aqui a gente tem 3 à quinta, dá 243, vezes 2 sobre 5. Calculando isso aqui, dá esse valor aqui, 340,2. Então, esse é o valor daquela área lá embaixo. Não tem unidade porque a gente não disse a unidade de x. Mas se tivesse unidade de x, a gente acharia aqui com uma unidade. Beleza? É simplesmente isso que a gente precisa fazer no exercício lá. São algumas funções parecidas. Com isso, vocês devem conseguir fazer a lista toda. Então, boa sorte para vocês. Até a próxima semana.